O que é estratégia? Por Michael Porter, tradução livre do canal Digital Audio. A ideia é em breve as inúmeras atividades que envolvem a criação, produção, venda e entrega de um produto ou serviço são as unidades básicas de vantagem competitiva. A eficácia operacional significa desempenhar melhor essas atividades, ou seja, mais rápido ou com menos entradas e defeitos, do que as concorrentes. As empresas podem obter enormes vantagens da eficácia operacional, como as empresas japonesas demonstraram nas décadas de 1970 e 1980, com práticas como gerenciamento de qualidade total e melhoria contínua. Mas do ponto de vista competitivo, o problema com eficácia operacional é que as melhores práticas são facilmente imitadas. Como todos os concorrentes de uma indústria os adotam, a fronteira de produtividade, o valor máximo que uma empresa pode fornecer a um custo determinado, dada a melhor tecnologia disponível, habilidades e técnicas de gerenciamento, mudam para fora, diminuindo custos e melhorando o valor ao mesmo tempo. Tal competição produz uma melhora absoluta na eficácia operacional, mas melhora relativa para ninguém. E quanto mais benchmarking as empresas fizerem, mais convergência competitiva você tem, ou seja, as empresas mais indistinguíveis são umas das outras. O posicionamento estratégico tenta alcançar uma vantagem competitiva sustentável, preservando o que é distintivo em uma empresa. Isso significa executar atividades diferentes de rivais ou realizar atividades semelhantes de maneiras diferentes. A ideia no trabalho: 3 princípios fundamentais sustentam o posicionamento estratégico. 1. Estratégia é a criação de uma posição única e valiosa, envolvendo um conjunto diferente de atividades. Posição estratégica emerge de 3 fontes distintas, atendendo a poucas necessidades de muitos clientes. A Gifilub fornece apenas lubrificantes automáticos, atendendo a necessidades amplas de poucos clientes. A Bessemer Trust tem como alvo apenas clientes de alta riqueza, atender às necessidades amplas de muitos clientes em um mercado restrito. A Carmick Cinemas opera apenas em cidades com população abaixo de 200 mil. 2. A estratégia exige que você faça concessões para competir, para escolher o que não fazer. Algumas atividades competitivas são incompatíveis. Assim, os ganhos em uma área podem ser alcançados apenas às custas de outra área. Por exemplo, o sabão Neutrogena é posicionado mais como um medicamento do que como um agente de limpeza. A empresa diz não às vendas com base na desodorização, desiste de grande volume e sacrifica as eficiências de fabricação. Em contrapartida, a decisão da Maytag de ampliar sua linha de produtos e adquirir outras marcas representou uma falha em fazer concessões difíceis. O aumento nas receitas veio à custa do retorno sobre as vendas. 3. A estratégia envolve a criação de encaixe entre as atividades de uma empresa. O ajuste tem a ver com as maneiras pelas quais as atividades de uma empresa interagem e se reforçam mutuamente. Por exemplo, o Vanguard Group alinha todas as suas atividades com uma estratégia de baixo custo, distribui fundos diretamente aos consumidores e minimiza o giro da carteira. O ajuste impulsiona a vantagem competitiva e a sustentabilidade. Quando as atividades se reforçam mutuamente, os concorrentes não conseguem imitá-las facilmente. Quando a Continental Lit tentou combinar algumas das atividades da Southwest Airlines, mas não todo o sistema de intertravamento, os resultados foram desastrosos. Os funcionários precisam de orientação sobre como aprofundar uma posição estratégica em vez de ampliá-la ou comprometê-la. Sobre como ampliar a singularidade da empresa enquanto fortalece o ajuste entre suas atividades. Esse trabalho de decidir qual grupo-alvo de clientes e necessidades atender requer disciplina, capacidade de estabelecer limites e comunicação direta. Claramente, estratégia e liderança estão inextricavelmente ligadas. E eficácia operacional não é estratégia. Por quase 2 décadas, os gerentes aprenderam a jogar com um novo conjunto de regras. As empresas devem ser flexíveis para responder rapidamente às mudanças competitivas e de mercado. Eles devem fazer benchmark continuamente para alcançar as melhores práticas. Eles precisam terceirizar agressivamente para ganhar eficiência. E eles devem nutrir algumas competências essenciais na corrida para ficar à frente dos rivais. Posicionamento, uma vez que o coração da estratégia é rejeitado como estático demais para os mercados dinâmicos de hoje e as tecnologias em mudança. De acordo com o novo dogma, os rivais podem copiar rapidamente qualquer posição no mercado, e a vantagem competitiva é, na melhor das hipóteses, temporária. Mas essas crenças são meias verdades perigosas,
e estão levando mais e mais empresas no caminho da competição mutuamente destrutiva. É verdade que algumas barreiras à concorrência estão caindo à medida que a regulamentação se atenua e os mercados se tornam globais. Verdade, as empresas investiram adequadamente energia para se tornarem mais enxutas e mais ágeis. Em muitos setores, no entanto, o que alguns chamam de hipercompetição é uma ferida auto-infligida, e não o resultado inevitável de um paradigma de competição em mudança. A raiz do problema é a falta de distinção entre eficácia operacional e estratégia. A busca por produtividade, qualidade e velocidade gerou um número notável de ferramentas e técnicas de gerenciamento de qualidade total, benchmarking, concorrência baseada no tempo, terceirização, parceria, reengenharia, gerenciamento de mudanças. Embora as melhorias operacionais resultantes tenham sido muitas vezes dramáticas, muitas empresas ficaram frustradas com a incapacidade de traduzir esses ganhos em lucratividade sustentável. E pouco a pouco, quase imperceptivelmente, as ferramentas de gestão tomaram o lugar da estratégia. À medida que os gerentes pressionam para melhorar em todas as frentes, eles se afastam de posições competitivas viáveis. Eficácia operacional, necessária, mas não suficiente. A eficácia operacional e estratégia são essenciais para um desempenho superior, que, afinal, é o principal objetivo de qualquer empresa. Mas eles funcionam de maneiras muito diferentes. Uma empresa pode superar os rivais apenas se puder estabelecer uma diferença que possa preservar. Deve entregar maior valor aos clientes ou criar valor comparável a um custo menor, ou fazer as duas coisas. A aritmética de rentabilidade superior é a seguinte: entregar maior valor permite que uma empresa cobra preços unitários médios mais altos, maior eficiência resulta em menores custos unitários médios. Em última análise, todas as diferenças entre empresas em custo ou preço derivam das centenas de atividades necessárias para criar, produzir, vender e entregar seus produtos ou serviços, como chamar clientes, montar produtos finais e treinar funcionários. O custo é gerado pela realização de atividades, e a vantagem de custo decorre da realização de atividades específicas com mais eficiência do que os concorrentes. Similarmente, a diferenciação surge tanto da escolha das atividades quanto de como elas são realizadas. As atividades, então, são as unidades básicas de vantagem competitiva. A vantagem ou desvantagem geral resulta de todas as atividades de uma empresa, não apenas de algumas. A eficácia operacional, OI, significa desempenhar atividades semelhantes melhor do que as que os rivais as realizam. A eficácia operacional inclui, mas não se limita à eficiência. Refere-se a qualquer número de práticas que permitem que uma empresa utilize melhor seus insumos, por exemplo, reduzindo defeitos em produtos ou desenvolvendo produtos melhores mais rapidamente. Em contraste, o posicionamento estratégico significa executar atividades diferentes das concorrentes ou realizar atividades semelhantes de maneiras diferentes. Diferenças na eficácia operacional entre as empresas são generalizadas. Algumas empresas são capazes são as unidades básicas de vantagem competitiva. A vantagem ou desvantagem geral resulta de todas as atividades de uma empresa, não apenas de algumas. A eficácia operacional, OI, significa desempenhar atividades semelhantes melhor do que as que os rivais as realizam. A eficácia operacional inclui, mas não se limita à eficiência. Refere-se a qualquer número de práticas que permitem que uma empresa utilize melhor seus insumos, por exemplo, reduzindo defeitos em produtos ou desenvolvendo produtos melhores mais rapidamente. Em contraste, o posicionamento estratégico significa executar atividades diferentes das concorrentes ou realizar atividades semelhantes de maneiras diferentes. Diferenças na eficácia operacional entre as empresas são generalizadas. Algumas empresas são capazes são as unidades básicas de vantagem competitiva. A vantagem ou desvantagem geral resulta de todas as atividades de uma empresa, não apenas de algumas. A eficácia operacional, OI, significa desempenhar atividades semelhantes melhor do que as que os rivais as realizam. A eficácia operacional inclui, mas não se limita à eficiência. Refere-se a qualquer número de práticas que permitem que uma empresa utilize melhor seus insumos, por exemplo, reduzindo defeitos em produtos ou desenvolvendo produtos melhores mais rapidamente. Em contraste, o posicionamento estratégico significa executar atividades diferentes das concorrentes ou realizar atividades semelhantes de maneiras diferentes. Diferenças na eficácia operacional entre as empresas são generalizadas.
Algumas empresas são capazes de uma eficácia operacional, OI, significa desempenhar atividades semelhantes melhor do que as concorrentes realizam. A eficácia operacional inclui, mas não se limita à eficiência. Refere-se a qualquer número de práticas que permitem que uma empresa utilize melhor seus insumos, por exemplo, reduzindo defeitos em produtos ou desenvolvendo produtos melhores mais rapidamente. Em contraste, o posicionamento estratégico significa executar atividades diferentes das concorrentes ou realizar atividades semelhantes de maneiras diferentes. Diferenças na eficácia operacional entre as empresas são generalizadas. Algumas empresas são capazes de uma eficácia operacional, OI, significa desempenhar atividades semelhantes melhor do que as concorrentes realizam. A eficácia operacional inclui, mas não se limita à eficiência. Refere-se a qualquer número de práticas que permitem que uma empresa utilize melhor seus insumos, por exemplo, reduzindo defeitos em produtos ou desenvolvendo produtos melhores mais rapidamente. Em contraste, o posicionamento estratégico significa executar atividades diferentes das concorrentes ou realizar atividades semelhantes de maneiras diferentes. Diferenças na eficácia operacional entre as empresas são generalizadas. Algumas empresas são capazes de reduzindo defeitos em produtos ou desenvolvendo produtos melhores mais rapidamente. Em contraste, o posicionamento estratégico significa executar atividades diferentes das concorrentes ou realizar atividades semelhantes de maneiras diferentes. Diferenças na eficácia operacional entre as empresas são generalizadas. Algumas empresas são capazes de reduzindo defeitos em produtos ou desenvolvendo produtos melhores mais rapidamente. Em contraste, o posicionamento estratégico significa executar atividades diferentes das concorrentes ou realizar atividades semelhantes de maneiras diferentes. Diferenças na eficácia operacional entre as empresas são generalizadas. Algumas empresas são capazes. Uma empresa pode superar os rivais apenas se puder estabelecer uma diferença que possa preservar, obter mais de seus insumos do que outros, pois eliminam o desperdício de esforços, empregam tecnologia mais avançada, motivam melhor os funcionários ou têm maior percepção sobre o gerenciamento de determinadas atividades ou conjuntos de atividades. Tais diferenças na eficácia operacional são uma fonte importante de diferenças na lucratividade entre os concorrentes, porque afetam diretamente as posições de custos relativos e os níveis de diferenciação. As diferenças na eficácia operacional estavam no centro do desafio japonês às empresas ocidentais na década de 1980. Os japoneses estavam tão à frente dos rivais em eficácia operacional que podiam oferecer menor custo e qualidade superior ao mesmo tempo. Vale a pena insistir neste ponto, porque muito do pensamento recente sobre a competição depende disso. Imagine por um momento uma fronteira de produtividade que constitui a soma de todas as melhores práticas existentes a qualquer momento. Pense nisso como o valor máximo que uma empresa que fornece um determinado produto ou serviço pode criar a um determinado custo, usando as melhores tecnologias disponíveis, habilidades, técnicas de gerenciamento e insumos adquiridos. A fronteira de produtividade pode ser aplicada a atividades individuais, a grupos de atividades vinculadas, como processamento e fabricação de pedidos, e atividades de toda a empresa. Quando uma empresa melhora sua eficácia operacional, ela se move em direção à fronteira. Fazer isso pode exigir investimento de capital, pessoal diferente ou simplesmente novas formas de gerenciamento. A fronteira de produtividade está constantemente mudando para fora à medida que novas tecnologias e abordagens de gerenciamento são desenvolvidas e novos insumos se tornam disponíveis. Computadores portáteis, a fronteira para as operações de força de vendas e criou grandes possibilidades de vincular as vendas a atividades como processamento de pedidos e suporte pós-venda. Da mesma forma, a produção enxuta, que envolve uma família de atividades, permitiu melhorias substanciais na produtividade industrial e na utilização de ativos. Pelo menos na última década, os gerentes se preocuparam em melhorar a eficácia operacional. Por meio de programas como TQM, competição baseada em tempo e benchmarking, eles mudaram a forma como realizam atividades, a fim de eliminar ineficiências, melhorar a satisfação do cliente e alcançar as melhores práticas. Na esperança de acompanhar as mudanças na fronteira de produtividade, os gerentes adotaram a melhoria contínua, o empoderamento, o gerenciamento de mudanças e a chamada organização de aprendizado.
A popularidade da terceirização e da corporação virtual refletem o crescente reconhecimento de que é difícil realizar todas as atividades de forma tão produtiva quanto os especialistas. À medida que as empresas avançam para a fronteira, elas geralmente podem melhorar várias dimensões do desempenho ao mesmo tempo. Por exemplo, os fabricantes que adotaram a prática japonesa de troca rápida nos anos 80 conseguiram reduzir custos e melhorar a diferenciação simultaneamente. O que uma vez se acreditava ser um trade-off real, entre defeitos custos, por exemplo, acabou sendo ilusões criadas pela baixa eficácia operacional. Os gerentes aprenderam a rejeitar essas falsas compensações. Melhoria constante na eficácia operacional é necessária para atingir uma lucratividade superior. No entanto, geralmente não é suficiente. Poucas empresas competiram com sucesso com base na eficácia operacional durante um período prolongado, e ficar à frente dos concorrentes fica mais difícil a cada dia. A razão mais óbvia para isso é a rápida difusão das melhores práticas. Os concorrentes podem imitar rapidamente técnicas de gerenciamento, novas tecnologias, melhorias de entrada e formas superiores de atender às necessidades dos clientes. As soluções mais genéricas, aquelas que podem ser usadas em múltiplas configurações, se difundem mais rapidamente. Testemunha a proliferação de técnicas de UI aceleradas pelo apoio de consultores. A competição de UI desloca a fronteira de produtividade para fora, elevando efetivamente a fasquia para todos. Mas, embora tal competição produza uma melhora absoluta na eficácia operacional, isso leva a uma melhora relativa para ninguém. Considere a indústria de impressão comercial norte-americana de US$ 5 bilhões. Os principais players, RR Dominelations, Quebecor, World Color Press e Big Flower Press, estão competindo frente a frente, atendendo a todos os tipos de clientes, oferecendo a mesma variedade de tecnologias de impressão, gravura e offset, investindo pesadamente em um mesmo novo equipamento, executando suas impressoras mais rapidamente e reduzindo o tamanho da equipe. Mas os principais ganhos de produtividade resultantes estão sendo capturados por clientes e fornecedores de equipamentos, não retidos em lucratividade superior. Mesmo a margem de lucro do líder do setor, Dominelay, consistentemente superior a 7% nos anos 80, caiu para menos de 4,6% em 1995. Esse padrão está ocorrendo na indústria após a indústria. Mesmo os japoneses, pioneiros da nova concorrência, sofrem com lucros persistentemente baixos. Veja a inserção em empresas japonesas raramente têm estratégias, a segunda razão pela qual a melhoria da eficácia operacional é insuficiente. A convergência competitiva é mais sutil e insidiosa. Quanto mais as empresas de benchmarking, mais elas se parecem. Quanto mais rivais terceirizarem atividades a terceiros eficientes, geralmente os mesmos, mais genéricas essas atividades se tornam. À medida que os rivais imitam as melhorias um do outro em termos de qualidade, tempos de ciclo ou parcerias com fornecedores, as estratégias convergem e a concorrência se torna uma série de raças em caminhos idênticos aos quais ninguém pode vencer. A competição baseada apenas na eficácia operacional é mutuamente destrutiva, levando a guerras de desgaste que só podem ser detidas limitando a competição. A recente onda de consolidação do setor por meio de fusões faz sentido no contexto da concorrência do UI. Impulsionado por pressões de desempenho, mas sem visão estratégica, empresa após empresa não teve ideia melhor do que comprar seus rivais. Os competidores que ficam de pé são muitas vezes aqueles que superaram os outros, não empresas com vantagem real. Após uma década de ganhos impressionantes em eficácia operacional, muitas empresas estão enfrentando retornos decrescentes. Melhoria contínua foi gravada no cérebro dos gerentes. Mas suas ferramentas involuntariamente levam as empresas à imitação e à homogeneidade. Gradualmente, os gerentes têm deixado a eficácia operacional suplantar a estratégia. O resultado é a concorrência de zero-zoom, preços estáticos ou em queda, e pressões sobre os custos que comprometem a capacidade das empresas de investir no negócio a longo prazo. Após uma década de ganhos impressionantes em eficácia operacional, muitas empresas estão enfrentando retornos decrescentes. Melhoria contínua foi gravada no cérebro dos gerentes. Mas suas ferramentas involuntariamente levam as empresas à imitação e à homogeneidade. Gradualmente, os gerentes têm deixado a eficácia operacional suplantar a estratégia.
O resultado é a concorrência de zero-zoom, preços estáticos ou em queda, e pressões sobre os custos que comprometem a capacidade das empresas de investir no negócio a longo prazo. Após uma década de ganhos impressionantes em eficácia operacional, muitas empresas estão enfrentando retornos decrescentes. Melhoria contínua foi gravada no cérebro dos gerentes. Mas suas ferramentas involuntariamente levam as empresas à imitação e à homogeneidade. Gradualmente, os gerentes têm deixado a eficácia operacional suplantar a estratégia. O resultado é a concorrência de zero-zoom, preços estáticos ou em queda, e pressões sobre os custos que comprometem a capacidade das empresas de investir no negócio a longo prazo. As empresas japonesas raramente têm estratégias para operações de força de vendas e criaram grandes possibilidades para vincular as vendas a atividades como processamento de pedidos e suporte pós-venda. Da mesma forma, a produção enxuta, que envolve uma família de atividades, permitiu melhorias substanciais na produtividade industrial e na utilização de ativos. Pelo menos na última década, os gerentes se preocuparam em melhorar a eficácia operacional. Por meio de programas como TechM, competição baseada em tempo e benchmarking, eles mudaram a forma como realizam atividades, a fim de eliminar ineficiências, melhorar a satisfação do cliente e alcançar as melhores práticas. Na esperança de acompanhar as mudanças na fronteira de produtividade, os gerentes adotaram a melhoria contínua, o empoderamento, o gerenciamento de mudanças e a chamada organização de aprendizado. A popularidade da terceirização e da corporação virtual refletem o crescente reconhecimento de que é difícil realizar todas as atividades de forma tão produtiva quanto os especialistas. À medida que as empresas avançam para a fronteira, elas geralmente podem melhorar várias dimensões do desempenho ao mesmo tempo. Por exemplo, os fabricantes que adotaram a prática japonesa de troca rápida nos anos 80 conseguiram reduzir custos e melhorar a diferenciação simultaneamente. O que uma vez se acreditava ser um trade-off real, entre defeitos e custos, por exemplo, acabou sendo ilusões criadas pela baixa eficácia operacional. Os gerentes aprenderam a rejeitar essas falsas compensações. Melhoria constante na eficácia operacional é necessária para atingir uma lucratividade superior. No entanto, geralmente não é suficiente. Poucas empresas competiram com sucesso com base na eficácia operacional durante um período prolongado, e ficar à frente dos concorrentes fica mais difícil a cada dia. A razão mais óbvia para isso é a rápida difusão das melhores práticas. Os concorrentes podem imitar rapidamente técnicas de gerenciamento, novas tecnologias, melhorias de entrada e formas superiores de atender às necessidades dos clientes. As soluções mais genéricas, aquelas que podem ser usadas em múltiplas configurações, se difundem mais rapidamente. Testemunhe a proliferação de técnicas de UI aceleradas pelo apoio de consultores. A competição de UI desloca a fronteira de produtividade para fora, elevando efetivamente a fasquia para todos. Mas, embora tal competição produza uma melhora absoluta na eficácia operacional, isso leva a uma melhora relativa para ninguém. Considere a indústria de impressão comercial norte-americana de US$ 5 bilhões. Os principais players, RR Dominelations, Quebecor, World Press e Big Flower Press, estão competindo frente a frente, atendendo a todos os tipos de clientes, oferecendo a mesma variedade de tecnologias de impressão, gravura e offset, investindo pesadamente em um mesmo novo equipamento, executando suas impressoras mais rapidamente e reduzindo o tamanho da equipe. Mas os principais ganhos de produtividade resultantes estão sendo capturados por clientes e fornecedores de equipamentos, não retidos em lucratividade superior. Até mesmo indústria que é estratégia. Os japoneses desencadearam uma revolução global na eficácia operacional nas décadas de 1970 e 1980, práticas pioneiras como gerenciamento de qualidade total e melhoria contínua. Como resultado, os fabricantes japoneses desfrutaram de vantagens substanciais em custo e qualidade por muitos anos. Mas as empresas japonesas raramente desenvolveram posições estratégicas distintas do tipo discutido neste artigo. Aqueles que o fizeram, Sony, Canon e Sega, por exemplo, foram a exceção e não a regra. A maioria das empresas japonesas imita uma outra. Todos os rivais oferecem a maioria, se não todas as variedades de produtos, recursos e serviços. Eles empregam todos os canais e combinam as configurações de fábrica uns dos outros. Os perigos da competição no estilo japonês estão se tornando mais fáceis de reconhecer.
Na década de 1980, com os rivais operando longe da fronteira de produtividade, parecia possível ganhar em custo e qualidade indefinidamente. As empresas japonesas conseguiram crescer em uma economia doméstica em expansão e penetrando nos mercados globais. Eles pareciam imparáveis. Mas como a lacuna na eficácia operacional diminui, as empresas japonesas estão cada vez mais presas em uma armadilha que elas mesmas criaram. Se quiserem escapar das batalhas mutuamente destrutivas que agora devastam seu desempenho, as empresas japonesas terão que aprender estratégias. Para fazer isso, eles podem ter que superar fortes barreiras culturais. O Japão é notoriamente consensual, e as empresas têm uma forte tendência a mediar as diferenças entre os indivíduos em vez de acentuá-las. A estratégia, por outro lado, requer escolhas difíceis. Os japoneses também têm uma tradição de serviço profundamente arraigada que os predispõe a fazer grandes esforços para satisfazer qualquer necessidade expressa por um cliente. Empresas que competem dessa forma acabam borrando seu posicionamento distinto, tornando-se tudo para todos os clientes. As empresas japonesas terão que aprender a estratégia. Para fazer isso, eles podem ter que superar fortes barreiras culturais. O Japão é notoriamente consensual, e as empresas têm uma forte tendência a mediar as diferenças entre os indivíduos em vez de acentuá-las. A estratégia, por outro lado, requer escolhas difíceis. Os japoneses também têm uma tradição de serviço profundamente arraigada que os predispõe a fazer grandes esforços para satisfazer qualquer necessidade expressa por um cliente. Empresas que competem dessa forma acabam borrando seu posicionamento distinto, tornando-os de tudo para todos os clientes. As empresas japonesas terão que aprender a estratégia. Para fazer isso, eles podem ter que superar fortes barreiras culturais. O Japão é notoriamente consensual, e as empresas têm uma forte tendência a mediar as diferenças entre os indivíduos em vez de acentuá-las. A estratégia, por outro lado, requer escolhas difíceis. Os japoneses também têm uma tradição de serviço profundamente arraigada que os predispõe a fazer grandes esforços para satisfazer qualquer necessidade expressa por um cliente. Empresas que competem dessa forma acabam borrando seu posicionamento distinto, tornando-se tudo para todos os clientes. Requer escolhas difíceis. Os japoneses também têm uma tradição de serviço profundamente arraigada que os predispõe a fazer grandes esforços para satisfazer qualquer necessidade expressa por um cliente. Empresas que competem dessa forma acabam borrando seu posicionamento distinto, tornando-se tudo para todos os clientes. Requer escolhas difíceis. Os japoneses também têm uma tradição de serviço profundamente arraigada que os predispõe a fazer grandes esforços para satisfazer qualquer necessidade expressa por um cliente. Empresas que competem dessa forma acabam borrando seu posicionamento distinto, tornando-os de tudo para todos os clientes. 2. A estratégia baseia-se em atividades exclusivas. Estratégia competitiva é sobre ser diferente. Significa deliberadamente escolher um conjunto diferente de atividades para entregar uma mistura única de valor. A Southwest Airlines Company, por exemplo, oferece serviços ponto a ponto de baixo custo e baixo custo entre cidades médias e secundárias nas grandes cidades. A Southwest evita grandes aeroportos e não voa grandes distâncias. Seus clientes incluem viajantes de negócios, famílias e estudantes. As frequentes partidas e baixas tarifas da Southwest atraem clientes sensíveis a preços que, de outra forma, viajariam de ônibus ou de carro, e viajantes orientados para a conveniência que escolheriam uma companhia aérea de serviço completo em outras rotas. A maioria dos gerentes descreve o posicionamento estratégico em termos de seus clientes. A Southwest Airlines atende a viajantes sensíveis a preços e conveniência. A essência da estratégia é escolher desempenhar atividades de maneira diferente das que os rivais fazem. Por exemplo. Mas a essência da estratégia está nas atividades. Escolher realizar atividades de maneira diferente ou realizar atividades diferentes das dos rivais. Caso contrário, uma estratégia nada mais é do que um slogan de marketing que não irá resistir à concorrência. Uma companhia aérea de serviço completo é configurada para levar passageiros de quase qualquer ponto A para qualquer ponto B para alcançar um grande número de destinos e atender passageiros com voos de conexão. As companhias aéreas de serviço completo utilizam um sistema hub and spoke centralizado nos principais aeroportos. Para atrair passageiros que desejam mais conforto, eles oferecem serviço de primeira classe ou business class. Para acomodar os passageiros que precisam mudar de avião,
Eles coordenam os horários e verificam e transferem a bagagem. Como alguns passageiros viajam por muitas horas, as companhias aéreas de serviço completo servem refeições. Sudoeste, em contraste, adapta todas as suas atividades para oferecer serviços convenientes e de baixo custo em seu tipo específico de rota. Por meio de rápidos giros no portão de apenas 15 minutos, a Southwest consegue manter aviões voando por mais horas do que os rivais e fornecer saídas frequentes com menos aeronaves. A Southwest não oferece refeições, assentos atribuídos, verificação de bagagem entre linhas ou classes de serviço premium. A emissão automatizada de bilhetes no portão incentiva os clientes a contornarem os agentes de viagens, permitindo que a Southwest evite suas comissões. Uma frota padronizada de aeronaves 737 aumenta a eficiência da manutenção. A Southwest estabeleceu uma posição estratégica única e valiosa com base em um conjunto personalizado de atividades. Nas rotas servidas pela Southwest, uma companhia aérea de serviço completo nunca poderia ser tão conveniente ou tão barata. IKEA, o varejista global de móveis com sede na Suécia, também tem um posicionamento estratégico claro. A IKEA tem como alvo jovens compradores de móveis que querem estilo a baixo custo. O que transforma esse conceito de marketing em um posicionamento estratégico é o conjunto personalizado de atividades que o fazem funcionar. Como a Southwest, a IKEA optou por realizar atividades de maneira diferente de seus rivais. Considere a loja de móveis típica. Showrooms exibem amostras da mercadoria. Uma área pode conter 25 sofás, outra exibirá 5 mesas de jantar. Mas esses itens representam apenas uma fração das opções disponíveis para os clientes. Dezenas de livros exibindo amostras de tecido ou amostras de madeira ou estilos alternativos oferecem aos clientes milhares de variedades de produtos para escolher. Os vendedores costumam acompanhar os clientes pela loja, respondendo a perguntas e ajudando-os a navegar nesse labirinto de escolhas. Quando um cliente faz uma seleção, o pedido é retransmitido para um fabricante terceirizado. Com sorte, os móveis serão entregues na casa do cliente dentro de 6 a 8 semanas. Esta é uma cadeia de valor que maximiza a personalização e o serviço, mas o faz com alto custo. Por outro lado, a IKEA atende clientes que têm prazer em negociar serviços por custo. Em vez de ter um cliente de triagem associado a vendas em toda a loja, a IKEA usa um modelo de autosserviço baseado em displays claros e personalizados. Em vez de depender apenas de fabricantes terceirizados, a IKEA projeta seu próprio mobiliário modular, pronto para montar e de baixo custo, adequado ao seu posicionamento. Em grandes lojas, a IKEA exibe todos os produtos que vende em ambientes semelhantes a salas, para que os clientes não precisem de um decorador para ajudá-los a imaginar como juntar as peças. Adjacente aos showrooms mobiliados é uma seção de armazém com os produtos em caixas em paletes. Espera-se que os clientes façam sua própria coleta e entrega, e IKEA até mesmo lhe venderá um suporte de teto para seu carro, que você poderá devolver para receber um reembolso na sua próxima visita. Embora grande parte de sua posição de baixo custo venha de fazer com que os clientes façam isso sozinhos, a IKEA oferece uma série de serviços extras que seus concorrentes não oferecem. O atendimento infantil na loja é um deles. Horários estendidos são outros. Esses serviços são exclusivamente alinhados com as necessidades de seus clientes, que são jovens, não ricos, propensos a ter filhos, mas não a babá, e, como trabalham para ganhar a vida, precisam fazer compras em horários estranhos. As origens das posições estratégicas. As posições estratégicas emergem de 3 fontes distintas, que não são mutuamente exclusivas e muitas vezes se sobrepõem. Primeiro, o posicionamento pode ser baseado na produção de um subconjunto de produtos ou serviços de uma indústria. Chamo isso de posicionamento baseado em variedade porque se baseia na escolha de variedades de produtos ou serviços, em vez de segmentos de clientes. Posicionamento baseado em variedade faz sentido econômico quando uma empresa pode melhor produzir produtos ou serviços específicos usando conjuntos distintos de atividades. A Gifilub International, por exemplo, é especializada em lubrificantes automotivos e não oferece outros serviços de reparo ou manutenção de automóveis. Sua cadeia de valor produz um serviço mais rápido a um custo menor do que as oficinas de reparos mais amplas, uma combinação tão atraente que muitos clientes subdividem suas compras, comprando mudanças de óleo do concorrente focado, a Gifilub, e indo a rivais para outros serviços.
O Vanguard Group, líder no setor de fundos mútuos, é outro exemplo de posicionamento baseado em variedade. A vanguarda fornece uma variedade de ações comuns, obrigações e fundos do mercado monetário que oferecem desempenho previsível e despesas reduzidas. A abordagem de investimento da empresa sacrifica deliberadamente a possibilidade de desempenho extraordinário em qualquer ano para um bom desempenho relativo em todos os anos. A vanguarda é conhecida, por exemplo, por seus fundos de índice. Evita fazer apostas nas taxas de juros e evita grupos de ações restritos. Os gestores de fundos mantêm os níveis de negociação baixos, o que mantém as despesas baixas. Além disso, a empresa desencoraja os clientes de comprar e vender rapidamente, porque isso aumenta os custos e pode forçar um gestor de fundos a negociar a fim de implantar novo capital e levantar dinheiro para resgates. A Vanguard também adota uma abordagem consistente de baixo custo para gerenciar distribuição, atendimento ao cliente e marketing. Muitos investidores incluem um ou mais fundos da Vanguard em sua carteira, ao comprar fundos agressivamente gerenciados ou especializados de concorrentes. As pessoas que usam Vanguard hoje Philub estão respondendo a uma cadeia de valor superior para um determinado tipo de serviço. Um posicionamento baseado em variedade pode atender a uma grande variedade de clientes, mas para a maioria atenderá apenas a um subconjunto de suas necessidades. Uma segunda base para o posicionamento é atender a maioria ou todas as necessidades de um grupo específico de clientes. Chamo isso de posicionamento baseado em necessidades, que se aproxima do pensamento tradicional de segmentar um segmento de clientes. Surge quando há grupos de clientes com necessidades diferentes e quando um conjunto personalizado de atividades pode atender melhor a essas necessidades. Alguns grupos de clientes são mais sensíveis ao preço do que outros, exigem recursos de produtos diferentes e precisam de quantidades variáveis de informações, suporte e serviços. Os clientes da IKEA são um bom exemplo desse grupo. A IKEA procura atender a todas as necessidades de fornecimento doméstico de seus clientes-alvo, não apenas um subconjunto deles. Uma variante do posicionamento baseado em necessidades surge quando o mesmo cliente tem diferentes necessidades em diferentes ocasiões ou para diferentes tipos de transações. A mesma pessoa, por exemplo, pode ter necessidades diferentes quando viaja a negócios do que quando viaja em lazer com a família. Compradores de latas, empresas de bebidas, por exemplo, provavelmente terão necessidades diferentes de seu fornecedor primário do que de sua fonte secundária. É intuitivo para a maioria dos gerentes conceber seus negócios em termos das necessidades dos clientes que estão atendendo. Mas um elemento crítico do posicionamento baseado em necessidades não é de todo intuitivo e é frequentemente negligenciado. As diferenças nas necessidades não se traduzirão em posições significativas, a menos que o melhor conjunto de atividades para satisfazê-las também seja diferente. Se esse não fosse o caso, todos os concorrentes poderiam atender a essas mesmas necessidades, e não haveria nada de único ou valioso sobre o posicionamento. Na banca privada, por exemplo, a Bessemer Trust Company tem como alvo as famílias com um mínimo de $5 milhões em ativos investíveis que querem a preservação do capital combinada com a acumulação de riqueza. Atribuindo um oficial de contas sofisticado para cada 14 famílias, a Bessemer configurou suas atividades para atendimento personalizado. As reuniões, por exemplo, têm maior probabilidade de serem realizadas no rancho ou iate de um cliente do que no escritório. A Bessemer oferece uma ampla gama de serviços personalizados, incluindo administração de investimentos e administração de patrimônio, supervisão de investimentos em petróleo e gás, e contabilização de cavalos de corrida e aeronaves. Empréstimos, um produto básico da maioria dos bancos privados, raramente são necessários pelos clientes da Bessemer e constituem uma pequena fração de seus saldos e receitas de clientes. Apesar da remuneração mais generosa dos gerentes de conta e do maior custo de pessoal como porcentagem das despesas operacionais, a diferenciação da Bessemer com suas famílias-alvo produz um retorno sobre o patrimônio estimado como sendo o mais alto de qualquer concorrente de banco privado. As posições estratégicas podem ser baseadas nas necessidades dos clientes, na acessibilidade dos clientes ou na variedade de produtos ou serviços da empresa. Encontrando novas posições, a borda empreendedora. A competição estratégica pode ser pensada como o processo de perceber novas posições que atraem os clientes de posições estabelecidas ou atraem novos clientes para o mercado. Por exemplo,
As superlojas que oferecem profundidade de mercadorias em uma única categoria de produto obtêm participação de mercado de lojas de departamento de linha ampla, oferecendo uma seleção mais limitada em muitas categorias. Os catálogos por correspondência coletam clientes que desejam conveniência. Em princípio, os titulares e empreendedores enfrentam os mesmos desafios em encontrar novas posições estratégicas. Na prática, os novos participantes geralmente têm vantagem. Posicionamentos estratégicos muitas vezes não são óbvios, e encontrá-los requer criatividade e discernimento. Novos participantes frequentemente descobrem posições únicas que estão disponíveis, mas que são simplesmente negligenciadas por concorrentes estabelecidos. IKEA, por exemplo, reconheceu um grupo de clientes que havia sido ignorado ou mal servido. A entrada da Circuit City Stores em carros usados, CarMax, é baseada em uma nova maneira de executar atividades, renovação extensiva de carros, garantias de produtos, preços proibidos, uso sofisticado de financiamento interno ao cliente, há muito aberto a operadores. Os novos entrantes podem prosperar ocupando uma posição que um concorrente manteve uma vez, mas cedeu ao longo de anos de imitação e transposição. E os participantes vindos de outras indústrias podem criar novas posições devido a atividades distintas tiradas de seus outros negócios. A CarMax usa muito a expertise da Circuit City em gestão de estoques, crédito e outras atividades no varejo de eletrônicos de consumo. Mais comumente, no entanto, novas posições se abrem devido a mudanças. Surgem novos grupos de clientes ou ocasiões de compra. Novas necessidades surgem à medida que as sociedades evoluem. Novos canais de distribuição aparecem. Novas tecnologias são desenvolvidas. Novas máquinas ou sistemas de informação tornam-se disponíveis. Quando tais mudanças acontecem, os novos entrantes, livres de uma longa história na indústria, podem frequentemente perceber mais facilmente o potencial de uma nova maneira de competir. Ao contrário dos operadores tradicionais, os recém-chegados podem ser mais flexíveis porque não enfrentam trade-offs com suas atividades existentes. O banco privado do Citibank, por outro lado, atende clientes com ativos mínimos de cerca de $250 mil que, em contraste com os clientes da Bessemer, querem acesso conveniente a empréstimos de hipotecas gigantescas para negociar financiamento. Os gerentes de contas do Citibank são principalmente credores. Quando os clientes precisam de outros serviços, o gerente de contas os encaminha para outros especialistas do Citibank, cada um dos quais manipula produtos pré-embalados. O sistema do Citibank é menos customizado do que o da Bessemer e permite que ele tenha uma relação gerente-cliente menor de 125. Reuniões semestrais são oferecidas apenas para os maiores clientes. Tanto a Bessemer quanto o Citibank adaptaram suas atividades para atender às necessidades de um grupo diferente de clientes de private banking. A mesma cadeia de valor não pode atender de maneira lucrativa às necessidades de ambos os grupos. A terceira base para o posicionamento é a segmentação de clientes que são acessíveis de maneiras diferentes. Embora suas necessidades sejam semelhantes às de outros clientes, a melhor configuração de atividades para alcançá-las é diferente. Eu chamo isso de posicionamento baseado em acessos. O acesso pode ser uma função da geografia do cliente ou da escala do cliente, ou de qualquer coisa que exija um conjunto diferente de atividades para alcançar os clientes da melhor maneira. A segmentação por acesso é menos comum e menos bem compreendida que as outras duas bases. A CarMax Cinemas, por exemplo, opera cinemas exclusivamente em cidades e vilas com população abaixo de 200 mil. Como a CarMax ganha dinheiro em mercados que não são apenas pequenos, mas que também não suportam os preços das passagens das grandes cidades. Isso é feito por meio de um conjunto de atividades que resultam em uma estrutura de custos enxuta. Os clientes de cidade pequena de CarMax podem ser atendidos por meio de complexos de teatro padronizados e de baixo custo, que exigem menos telas e tecnologias de projeção menos sofisticadas do que os cinemas de grandes cidades. O sistema de informações e o processo de gerenciamento proprietários da empresa eliminam a necessidade de pessoal administrativo local além de um único gerente de teatro. A CarMax também obtém vantagens com compras centralizadas, menores custos de aluguel e folha de pagamento, devido à sua localização, e uma sobrecarga corporativa de 2%. A média do setor é de 5%. A operação em pequenas comunidades também permite que a CarMax pratique uma forma altamente pessoal de marketing,
na qual o gerente de teatro conhece os clientes e promove a participação por meio de contatos pessoais. Por ser o teatro dominante, se não único, em seus mercados, a principal competição costuma ser o time de futebol do ensino médio. A Carmick também é capaz de escolher filmes e negociar melhores condições com os distribuidores. Clientes rurais versus clientes urbanos são um exemplo de excesso que impulsiona as diferenças nas atividades. Servir clientes pequenos em vez de grandes ou clientes densamente espalhados são outros exemplos em que a melhor maneira de configurar as atividades de marketing, processamento de pedidos, logística e serviço pós-venda para atender às necessidades semelhantes de grupos distintos, muitas vezes diferem. O posicionamento não é apenas esculpir um nicho. Uma posição emergente de qualquer uma das fontes pode ser ampla ou estreita. Um concorrente focado, como a IKEA, tem como alvo as necessidades especiais de um subconjunto de clientes e projeta suas atividades de acordo. Concorrentes focados prosperam em grupos de clientes que são superestimados e, portanto, superfaturados por concorrentes mais amplamente visados, ou carentes e, portanto, subvalorizados. Um concorrente amplamente segmentado, por exemplo, Vanguard ou Delta Airlines atende a uma ampla gama de clientes, executando um conjunto de atividades projetadas para atender às suas necessidades comuns. Ele ignora ou atende apenas parcialmente as necessidades mais idiosincráticas de determinados grupos de clientes. Qualquer que seja a base, variedade, necessidades, acesso ou alguma combinação dos três, o posicionamento requer um conjunto personalizado de atividades, porque é sempre uma função das diferenças do lado da oferta, isto é, de diferenças nas atividades. No entanto, o posicionamento nem sempre é função de diferenças no lado da demanda ou do cliente. Posições de variedade e excesso, em particular, não confiem em nenhuma diferença de cliente. Na prática, no entanto, as diferenças de variedade ou acesso geralmente acompanham as diferenças de necessidades. Os gostos, isto é, as necessidades, dos clientes de cidade pequena de Carmick, por exemplo, são mais voltados para comédias, faroeste, filmes de ação e entretenimento familiar. Carmick não roda nenhum filme com classificação NC-17. Tendo definido o posicionamento, podemos agora começar a responder a pergunta: o que é estratégia? Estratégia é a criação de uma posição única e valiosa, envolvendo um conjunto diferente de atividades. Se houvesse apenas uma posição ideal, não haveria necessidade de estratégia. As empresas enfrentariam um imperativo simples: vencer a corrida para descobrir e antecipar-se. A essência do posicionamento estratégico é escolher atividades que sejam diferentes das rivais. Se o mesmo conjunto de atividades fosse o melhor para produzir todas as variedades, satisfazer todas as necessidades, uma posição estratégica sustentável requer a escolha de uma posição única. No entanto, não é suficiente para garantir uma vantagem sustentável. Uma posição valiosa atrairá a imitação dos responsáveis, que provavelmente a copiarão de duas maneiras. Primeiro, um competidor pode reposicionar-se para combinar com o melhor desempenho. A J.C. Penney, por exemplo, vem se reposicionando de um clone da Sears para uma varejista de produtos de consumo mais sofisticada e orientada para a moda. Um segundo tipo de imitação, muito mais comum, está montado. O Stradler procura combinar os benefícios de uma posição bem-sucedida ao manter sua posição existente. Ele introduz novos recursos, serviços ou tecnologias nas atividades que já realiza. Para aqueles que argumentam que os concorrentes podem copiar qualquer posição no mercado, a indústria da aviação é um teste perfeito. Parece que quase qualquer concorrente pode imitar as atividades de qualquer outra companhia aérea. Qualquer companhia aérea pode comprar os mesmos aviões, arrendar os portões e combinar os menus e serviços de bilheteria e manuseio de bagagens oferecidos por outras companhias aéreas. A Continental Airlines viu como a Southwest estava indo e decidiu se posicionar. Embora mantendo sua posição como uma companhia aérea de serviço completo, a Continental também estabeleceu uma parceria com a Southwest em várias rotas ponto a ponto. A companhia aérea apelidou o novo serviço Continental Elite. Eliminava as refeições e o serviço de primeira classe, aumentava a frequência de partidas, diminuía as tarifas e reduzia o tempo de resposta no portão. Como a Continental permaneceu como uma companhia aérea de serviço completo em outras rotas, ela continuou a usar agentes de viagens e sua frota mista de aviões e a fornecer verificação de bagagens e atribuições de assentos.
Mas uma posição estratégica não é sustentável a menos que haja trade-offs com outras posições. Os trade-offs ocorrem quando as atividades são incompatíveis. Simplificando, um trade-off significa que mais de uma coisa exige menos de outra. Uma companhia aérea pode optar por servir refeições, adicionando custos e retardando o tempo de retorno no portão, ou pode optar por não fazê-lo, mas não pode fazer as duas coisas sem causar grandes ineficiências. Os trade-offs criam a necessidade de escolha e protegem contra reposicionadores e straddlers. Considere sabão Neutrogena. O posicionamento baseado em variedades da Neutrogena Corporation é baseado em um sabão tipo sem pele, livre de resíduos, formulado para o equilíbrio do pH. Com uma grande força de detalhes chamando os dermatologistas, a estratégia de marketing da Neutrogena se parece mais com uma empresa farmacêutica do que com uma fabricante de sabão. Anuncia em revistas médicas, envia mala direta para médicos, participa de conferências médicas e realiza pesquisas em seu próprio Skincare Institute. Para reforçar seu posicionamento, a Neutrogena originalmente focou sua distribuição em drogarias e evitou promoções de preço. A Neutrogena usa um processo de fabricação lento e mais caro para moldar seu sabonete frágil. Ao escolher essa posição, Neutrogena disse não aos desodorantes e amaciantes de pele que muitos clientes desejam em seus sabonetes. Deixou de lado o grande volume de vendas de supermercados e de promoções de preços. Ele sacrificou as eficiências de fabricação para alcançar os atributos desejados do sabão. Em seu posicionamento original, a Neutrogena fez uma série de compensações como essas, compensações que protegiam a empresa dos imitadores. Os trade-offs surgem por 3 razões. A primeira é inconsistência na imagem ou reputação. Uma empresa conhecida por fornecer um tipo de valor pode não ter credibilidade e confundir os clientes, ou mesmo sob a minha reputação, se oferecer outro tipo de valor ou tentar entregar duas coisas inconsistentes ao mesmo tempo. Por exemplo, o sabonete Vori, com sua posição como um sabonete básico e barato, teria dificuldade em remodelar sua imagem para combinar com a reputação médica da Neutrogena. Os esforços para criar uma nova imagem normalmente custam dezenas ou até centenas de milhões de dólares em uma grande indústria traça uma barreira poderosa à imitação. Em segundo lugar, e mais importante, os trade-offs surgem das próprias atividades. Posições diferentes, com suas atividades sob medida, exigem diferentes configurações do produto, diferentes equipamentos, diferentes comportamentos dos funcionários, diferentes habilidades e diferentes sistemas de gerenciamento. Muitos trade-offs refletem inflexibilidades em máquinas, pessoas ou sistemas. Quanto mais a IKEA configura suas atividades para reduzir custos fazendo com que seus clientes façam sua própria montagem e entrega, menos capaz é satisfazer os clientes que exigem níveis mais altos de serviço. No entanto, os trade-offs podem ser ainda mais básicos. Em geral, o valor é destruído se uma atividade for superprojetada ou subprojetada para seu uso. Por exemplo, mesmo se um determinado vendedor fosse capaz de fornecer um alto nível de assistência a um cliente e nenhum a outro, o talento do vendedor, e parte do seu custo, seria desperdiçado no segundo cliente. Além disso, a produtividade pode melhorar quando a variação de uma atividade é limitada. Ao fornecer um alto nível de assistência o tempo todo, o vendedor e toda a atividade de vendas geralmente conseguem eficiências de aprendizado e escala. Finalmente, as compensações surgem de limites na coordenação e controle internos. Ao escolher claramente competir de uma forma e não de outra, a gerência sênior deixa claras as prioridades organizacionais. As empresas que tentam ser todas as coisas para todos os clientes, em contraste, correm o risco de confusão nas trincheiras enquanto os funcionários tentam tomar decisões operacionais diárias sem um quadro claro. Os trade-offs de posicionamento são difundidos na competição e essenciais para a estratégia. Eles criam a necessidade de escolha e limitam intencionalmente o que uma empresa oferece. Eles impedem ou se reposicionam, porque os concorrentes que se envolvem nessas abordagens prejudicam suas estratégias e degradam o valor de suas atividades existentes. Os trade-offs finalmente aterraram a Continental Elite. A companhia aérea perdeu centenas de milhões de dólares e o seu perdeu o emprego. Seus aviões foram atrasados, deixando cidades congestionadas ou abrandando no portão por meio de transferências de bagagem. Os voos e cancelamentos atrasados geraram 1000 reclamações por dia. A Continental Elite não podia se dar ao luxo de competir em preço e ainda assim pagar comissões padrão de agentes de viagem,
mas também não poderia fazê-lo sem agentes para seus negócios de serviços completos. A companhia aérea comprometida cortando comissões para todos os voos da Continental. Da mesma forma, não poderia dar ao luxo de oferecer os mesmos benefícios de passageiro frequente aos viajantes que pagassem os preços mais baixos do serviço Lite. Isso comprometeu novamente diminuindo as recompensas do programa de passageiro frequente da Continental. Os resultados: agentes de viagens irritados e clientes de serviço completo. A Continental tentou competir de duas maneiras ao mesmo tempo. Ao tentar ser de baixo custo em algumas rotas e serviço completo em outros, a Continental pagou uma enorme penalidade. Se não houvesse trade-offs entre as duas posições, a Continental poderia ter conseguido. Mas a ausência de trade-offs é uma meia-verdade perigosa que os gerentes precisam desaprender. A qualidade nem sempre é gratuita. A conveniência da Southwest, um tipo de alta qualidade, é consistente com os baixos custos, porque suas partidas frequentes são facilitadas por diversas práticas de baixo custo, giros rápidos e bilhetagem automatizada, por exemplo. No entanto, outras dimensões da qualidade da companhia aérea, um assento designado, uma refeição ou transferência de bagagem, exigem custos para fornecer. Em geral, as falsas compensações entre custo e qualidade ocorrem principalmente quando há esforço redundante ou desperdiçado, controle ou precisão insatisfatórios ou coordenação deficiente. A melhoria simultânea do custo e da diferenciação só é possível quando uma empresa começa muito atrás da fronteira de produtividade ou quando a fronteira se desloca para fora. Na fronteira, onde as empresas alcançaram as melhores práticas atuais, o trade-off entre custo e diferenciação é realmente muito real. Depois de uma década aproveitando as vantagens de produtividade, a Honda Motor Company e a Toyota Motor Corporation recentemente enfrentaram a fronteira. Em 1995, diante da crescente resistência dos clientes aos preços mais altos dos automóveis, a Honda descobriu que a única maneira de produzir um carro menos caro era economizar nas características. Nos Estados Unidos, substituiu os freios a disco traseiros no Civic por freios a tambor de baixo custo e usou tecido mais barato para o banco traseiro, esperando que os clientes não percebessem. A Toyota tentou vender uma versão de seu Corolla mais vendido no Japão, com para-choques sem pintura e assentos mais baratos. No caso da Toyota, os clientes se rebelaram e a empresa rapidamente abandonou o novo modelo. Na última década, à medida que os gerentes melhoraram muito a eficiência operacional, eles internalizaram a ideia de que eliminar as compensações é uma coisa boa. Mas, se não houver trade-offs, as empresas nunca conseguirão uma vantagem sustentável. Eles terão que correr cada vez mais rápido apenas para ficar no lugar. Quando voltamos à questão, qual é a estratégia? Vemos que as compensações acrescentam uma nova dimensão à resposta. Estratégia está fazendo trade-offs em competir. A essência da estratégia é escolher o que não fazer. Sem trade-offs, não haveria necessidade de escolha aí, portanto, não há necessidade de estratégia. Qualquer boa ideia poderia e seria rapidamente imitada. Novamente, trade-offs são essenciais para a estratégia. Eles criam a necessidade de escolha e limitam intencionalmente o que uma empresa oferece. 4. Fit impulsiona a vantagem competitiva e sustentabilidade. As escolhas de posicionamento determinam não apenas quais atividades uma empresa executará e como ela configurará atividades individuais, mas também como as atividades se relacionam umas com as outras. Embora a eficácia operacional seja sobre alcançar a excelência em atividades individuais ou funções, a estratégia consiste em combinar atividades. A rápida reviravolta da Southwest, que permite partidas frequentes e maior uso de aeronaves, é essencial para seu posicionamento de alta conveniência e baixo custo. Mas como a Southwest consegue isso? Parte da resposta está nas equipes bem pagas de portões e terra da empresa, cuja produtividade nas paradas é reforçada por regras sindicais flexíveis. Mas a maior parte da resposta está em como a Southwest realiza outras atividades. Sem refeições, sem atribuição de assento e sem transferências de bagagem interline, a Southwest evita ter que realizar atividades que atrasem outras companhias aéreas. Ele seleciona aeroportos e rotas para evitar o congestionamento que introduz atrasos. Os limites estritos da Southwest quanto ao tipo e comprimento das rotas tornam possíveis aeronaves padronizadas. Todas as aeronaves que a Southwest usa são um Boeing 737.
O ajuste bloqueia os imitadores criando uma corrente que é tão forte quanto o seu elo mais forte. Qual é a competência central da Southwest? Seus principais fatores de sucesso? A resposta correta é que tudo é importante. A estratégia da Southwest envolve todo um sistema de atividades, não uma coleção de peças. Sua vantagem competitiva vem da maneira como suas atividades se encaixam e se reforçam mutuamente. O ajuste bloqueia os imitadores criando uma corrente que é tão forte quanto seu elo mais forte. Como na maioria das empresas com boas estratégias, as atividades da Southwest se complementam de uma maneira que cria valor econômico real. O custo de uma atividade, por exemplo, é reduzido devido à forma como outras atividades são realizadas. Da mesma forma, o valor de uma atividade para os clientes pode ser aprimorado pelas outras atividades da empresa. É assim que o ajuste estratégico cria vantagem competitiva e lucratividade superior. Tipos de ajuste. A importância do ajuste entre as políticas funcionais é uma das ideias mais antigas em estratégia. Gradualmente, no entanto, ele foi suplantado na agenda de gestão. Em vez de ver a empresa como um todo, os gerentes recorreram a competências essenciais, recursos críticos e fatores-chave de sucesso. Na verdade, o ajuste é um componente muito mais central da vantagem competitiva do que a maioria imagina. O ajuste é importante porque as atividades discretas frequentemente afetam umas às outras. Uma força de vendas sofisticada, por exemplo, confere uma vantagem maior quando o produto da empresa incorpora a tecnologia premium e sua abordagem de marketing enfatiza a assistência e o suporte ao cliente. Uma linha de produção com altos níveis de variedade de modelos é mais valiosa quando combinada com um sistema de inventário e processamento de pedidos que minimiza a necessidade de estocar produtos acabados. Um processo de vendas equipado para explicar e incentivar a personalização e um tema de publicidade que enfatiza os benefícios das variações de produtos que atendem às necessidades especiais de um cliente. Tais complementaridades são difundidas na estratégia. Embora alguns ajustes entre as atividades sejam genéricos e se apliquem a muitas empresas, o ajuste mais valioso é específico da estratégia, pois aumenta a singularidade de uma posição e amplia os trade-offs. 2. Existem 3 tipos de ajuste, embora não sejam mutuamente exclusivos. O ajuste de primeira ordem é a consistência simples entre cada atividade, função, e a estratégia geral. A Vanguard, por exemplo, alinha todas as atividades com sua estratégia de baixo custo. Minimiza o giro da carteira e não precisa de gestores de dinheiro altamente compensados. A empresa distribui seus recursos diretamente, evitando comissões aos corretores. Também limita a publicidade, confiando em relações públicas e recomendações boca a boca. A Vanguard vincula aos bônus de seus funcionários a redução de custos. A consistência garante que as vantagens competitivas das atividades se acumulem e não corram ou se cancelem. Isso torna a estratégia mais fácil de se comunicar com clientes, funcionários e acionistas, e melhora a implementação por meio da mentalidade única na corporação. O ajuste de segunda ordem ocorre quando as atividades estão se reforçando. A Neutrogena, por exemplo, comercializa hotéis sofisticados ansiosos por oferecer aos seus hóspedes um sabão recomendado por dermatologistas. Os hotéis concedem a Neutrogena o privilégio de usar suas embalagens habituais, exigindo que outros sabonetes apresentem o nome do hotel. Uma vez que você tenha experimentado Neutrogena em um hotel de luxo, é mais provável que ele compre na farmácia ou pergunte ao seu médico sobre isso. Assim, as atividades médicas e de hotelaria da Neutrogena se reforçam mutuamente, diminuindo os custos totais de marketing. Em outro exemplo, a Bic Corporation vende uma linha estreita de canetas padrão de baixo preço para praticamente todos os principais mercados de clientes, varejo, comercial, promocional e brinde, por meio de praticamente todos os canais disponíveis. Como acontece com qualquer posicionamento baseado em variedade que atenda a um amplo grupo de clientes, Bic enfatiza uma necessidade comum, preço baixo para uma caneta aceitável, e usa abordagens de marketing com amplo alcance, uma grande força de vendas e publicidade pesada na televisão. A Bic ganha os benefícios da consistência em quase todas as atividades, incluindo o design de produto que enfatiza a facilidade de fabricação, fábricas configuradas para baixo custo, compras agressivas para minimizar custos de materiais e produção de peças internas sempre que a economia determinar. No entanto, a Bic vai além da simples consistência porque suas atividades são reforçadas. Por exemplo,
A empresa usa exibições de pontos de venda e alterações frequentes de envelhecimento de embalagem para estimular a compra por impulso. Para lidar com tarefas de ponto de vendas, uma empresa precisa de uma grande força de vendas. A Bix é a maior do setor e lida com atividades de ponto de venda melhor do que suas rivais. Além disso, a combinação de atividade no ponto de venda, publicidade pesada na televisão mudanças na embalagem geram muito mais compras por impulso do que qualquer atividade isolada. O ajuste de terceira ordem vai além do reforço da atividade para o que eu chamo de otimização do esforço. A Gap, varejista de roupas informais, considera a disponibilidade de produtos em suas lojas um elemento crítico de sua estratégia. O Gap poderia manter os produtos mantendo o estoque da loja ou reabastecendo os depósitos. A Gap otimizou seu esforço em todas essas atividades ao reabastecer sua seleção de roupas básicas quase que diariamente de 3 armazéns, minimizando assim a necessidade de carregar grandes estoques nas lojas. A ênfase está no reabastecimento, porque a estratégia de merchandising da Gap adere a itens básicos em relativamente poucas cores. Enquanto os varejistas comparáveis atingem turnos de 3 a 4 vezes por ano, a Gap transforma seu inventário 7 vezes e meia por ano. Além disso, o reabastecimento rápido reduz o custo da implementação do ciclo de modelos curtos da Gap, que é de 6 a 8 semanas. 3 A coordenação e o intercâmbio de informações entre atividades para eliminar a redundância e minimizar o desperdício de esforço são os tipos mais básicos de otimização de esforços. Mas existem níveis mais altos também. Escolhas de design de produto, por exemplo, pode eliminar a necessidade de serviço pós-venda ou possibilitar que os clientes realizem atividades de serviço por conta própria. Da mesma forma, a coordenação com fornecedores ou canais de distribuição pode eliminar a necessidade de algumas atividades internas, como o treinamento do usuário final. Nos 3 tipos de ajuste, o todo é mais importante do que qualquer parte individual. Vantagem competitiva cresce de todo o sistema de atividades. O ajuste entre as atividades reduz substancialmente o custo ou aumenta a diferenciação. Além disso, o valor competitivo das atividades individuais, ou das habilidades, competências ou recursos associados, não pode ser dissociado do sistema ou da estratégia. Assim, em empresas competitivas, pode ser enganoso explicar o sucesso especificando forças individuais, competências essenciais ou recursos críticos. A lista de pontos fortes divide várias funções, e uma força se mistura aos outros. É mais útil pensar em termos de temas que permeiam muitas atividades, como baixo custo, uma noção particular de atendimento ao cliente ou uma concepção particular do valor entregue. Esses temas são incorporados em ninhos de atividades fortemente ligadas. Fit e sustentabilidade. O encaixe estratégico entre muitas atividades é fundamental não apenas para a vantagem competitiva, mas também para a sustentabilidade dessa vantagem. O valor competitivo das atividades individuais não pode ser separado do todo. É mais difícil para um rival combinar uma série de atividades interligadas do que simplesmente imitar uma abordagem específica de força de vendas, combinar uma tecnologia de processo ou replicar um conjunto de recursos do produto. As posições construídas em sistemas de atividades são muito mais sustentáveis do que aquelas construídas em atividades individuais. Considere este exercício simples. A probabilidade de os concorrentes poderem corresponder a qualquer atividade é muitas vezes menos de 1. As probabilidades, então, compõem rapidamente para tornar a correspondência de todo o sistema altamente improvável. 93.9 igual 0,81. 93.93.93.9 igual 0,66 e assim por diante. As empresas existentes que tentam se reposicionar ou se estender serão forçadas a reconfigurar muitas atividades. Posições estratégicas devem ter um horizonte de uma década ou mais, não de um único ciclo de planejamento. E mesmo os novos entrantes, embora não enfrentem as compensações enfrentadas pelos rivais estabelecidos, ainda enfrentam barreiras formidáveis à imitação. Quanto mais o posicionamento de uma empresa se basear em sistemas de atividade com ajustes de segunda e terceira ordem, mais sustentável será sua vantagem. Tais sistemas, por sua própria natureza, são geralmente difíceis de serem desvendados de fora da empresa e, portanto, difíceis de imitar. E mesmo que os rivais possam identificar as interconexões relevantes, eles terão dificuldade em replicá-las.
Atingir o ajuste é difícil porque requer a integração de decisões e ações em muitas subunidades independentes. Um concorrente que procura combinar um sistema de atividades ganha pouco imitando apenas algumas atividades e não combinando com o todo. O desempenho não melhora, pode diminuir. Lembre-se da tentativa desastrosa da Continental Lite de imitar a Southwest. Finalmente, o ajuste entre as atividades de uma empresa cria pressões e incentivos para melhorar a eficácia operacional, o que dificulta ainda mais a imitação. Ajustar significa que um desempenho ruim em uma atividade prejudicará o desempenho dos outros, de modo que os pontos fracos sejam expostos e mais propensos a chamar a atenção. Por outro lado, melhorias em uma atividade pagarão dividendos em outras. Empresas com forte ajuste entre suas atividades raramente são alvos convidativos. Sua superioridade na estratégia e na execução apenas aumenta suas vantagens e aumenta o obstáculo para os imitadores. Quando as atividades se complementam, os rivais terão pouco benefício da imitação, a menos que combinem com sucesso todo o sistema. Tais situações tendem a promover a competição inertaquial. A empresa que constrói o melhor sistema de atividades, TOZRUs, por exemplo, vence, enquanto rivais com estratégias similares, Shield ou de Lionel Leisure, ficam para trás. Assim, encontrar uma nova posição estratégica é muitas vezes preferível a ser o segundo ou terceiro imitador de uma posição ocupada. As posições mais viáveis são aquelas cujos sistemas de atividades são incompatíveis por causa de compensações. O posicionamento estratégico define as regras de compromisso que definem como as atividades individuais serão configuradas e integradas. Ver a estratégia em termos de sistemas de atividade apenas torna mais claro porque a estrutura, os sistemas e os processos organizacionais precisam ser específicos da estratégia. A adaptação da organização à estratégia, por sua vez, torna as complementaridades mais viáveis e contribui para a sustentabilidade. Uma implicação é que as posições estratégicas devem ter um horizonte de uma década ou mais, não de um único ciclo de planejamento. A continuidade promove melhorias em atividades individuais e adequação entre as atividades, permitindo que uma organização crie capacidades e habilidades exclusivas adaptadas à sua estratégia. A continuidade também reforça a identidade de uma empresa. Por outro lado, mudanças frequentes no posicionamento são dispendiosas. Não apenas uma empresa deve reconfigurar atividades individuais, mas também deve realinhar sistemas inteiros. Algumas atividades podem nunca alcançar a estratégia vacilante. O resultado inevitável de mudanças frequentes na estratégia, ou de não escolher uma posição distinta em primeiro lugar, é configurações de atividades eu também ou protegidas, inconsistências entre funções e dissonância organizacional. O que é estratégia? Agora podemos completar a resposta a esta pergunta. Estratégia está criando ajuste entre as atividades de uma empresa. O sucesso de uma estratégia depende de fazer muitas coisas bem, não apenas algumas, e integrá-las. Se não há ajuste entre as atividades, não há estratégia diferenciada e pouca sustentabilidade. A administração reverte para a tarefa mais simples de supervisionar funções independentes e a eficácia operacional determina o desempenho relativo de uma organização. Vê estratégia de redescoberta. A falta de escolha porque tantas empresas não conseguem ter uma estratégia. Porque os gerentes evitam fazer escolhas estratégicas. Ou, tendo-os feito no passado, porque os gerentes frequentemente deixam as estratégias decaírem e esbaterem. Comumente, as ameaças à estratégia parecem emanar de fora de uma empresa por causa de mudanças na tecnologia ou do comportamento dos concorrentes. Embora mudanças externas possam ser o problema, a maior ameaça à estratégia geralmente vem de dentro. Uma estratégia sólida é prejudicada por uma visão equivocada da competição, por falhas organizacionais e, principalmente, pelo desejo de crescer. Os gerentes ficaram confusos sobre a necessidade de fazer escolhas. Quando muitas empresas operam longe da fronteira de produtividade, as compensações parecem desnecessárias. Pode parecer que uma empresa bem administrada deve ser capaz de vencer seus rivais ineficazes em todas as dimensões simultaneamente. Ensinados por pensadores de gestão popular de que não precisam fazer concessões, os gerentes adquiriram um sentimento machista de que fazê-lo é um sinal de fraqueza. Enervados pelas previsões de hipercompetição, os gerentes aumentam sua probabilidade imitando tudo sobre seus concorrentes. Exortados a pensar em termos de revolução, os gerentes perseguem cada nova tecnologia por sua própria conta.
A busca da eficácia operacional é sedutora porque é concreta e acionável. Na última década, os gerentes estão sob crescente pressão para fornecer melhorias de desempenho tangíveis e mensuráveis. Programas de eficácia operacional produzem um progresso tranquilizador, embora a lucratividade superior possa permanecer indefinida. Publicações e consultores de negócios inundam o mercado com informações sobre o que outras empresas estão fazendo, reforçando a mentalidade de melhores práticas. Apanhados na corrida pela eficácia operacional, muitos gerentes simplesmente não entendem a necessidade de ter uma estratégia. As empresas evitam ou desfocam as escolhas estratégicas por outras razões também. A sabedoria convencional dentro de uma indústria é muitas vezes forte, homogeneizando a concorrência. Alguns gerentes confundem foco no cliente para indicar que precisam atender a todas as necessidades do cliente ou responder a todas as solicitações dos canais de distribuição. Outros citam o desejo de preservar a flexibilidade. As realidades organizacionais também trabalham contra a estratégia. Os trade-offs são assustadores e, por vezes, não é feita nenhuma escolha para se arriscar por uma má escolha. As empresas imitam umas às outras em um tipo de comportamento de rebanho, cada um assumindo que os rivais sabem algo que não sabem. Funcionários recém-empoderados, que são encorajados a buscar todas as possíveis fontes de melhoria, muitas vezes não têm uma visão do todo e a perspectiva de reconhecer trade-offs. A falta de escolha às vezes resume a relutância em decepcionar gerentes ou funcionários valiosos. A armadilha do crescimento entre todas as outras influências, o desejo de crescer talvez tenha o efeito mais perverso da estratégia. Trade-offs e limites parecem restringir o crescimento. Servir um grupo de clientes e excluir outros, por exemplo, coloca um limite real ou imaginário no crescimento da receita. Estratégias amplamente direcionadas, enfatizando o baixo preço, resultam em vendas perdidas com clientes sensíveis a recursos ou serviços. Diferenciadores perdem vendas para clientes sensíveis a preços. Os gerentes são constantemente tentados a adotar medidas incrementais que ultrapassam esses limites, mas embaçam a posição estratégica de uma empresa. Eventualmente, as pressões para crescer ou a aparente saturação do mercado-alvo levam os gerentes a ampliar a posição, estendendo as linhas de produtos, adicionando novos recursos, imitando os serviços populares dos concorrentes, combinando processos e até mesmo fazendo aquisições. Durante anos, o sucesso da Maytag Corporation foi baseado em seu foco em lavadoras e secadoras confiáveis e duráveis, posteriormente ampliadas para incluir máquinas de lavar louça. No entanto, a sabedoria convencional emergindo na indústria apoiou a ideia de vender uma linha completa de produtos. Preocupada com o lento crescimento da indústria e com a concorrência dos fabricantes de aparelhos de linha larga, a Maytag foi pressionada pelos revendedores e incentivada pelos clientes a ampliar sua linha. A Maytag expandiu-se para refrigeradores e produtos culinários sob a marca Maytag e adquiriu outras marcas, Genair, Abixtove, Over, Admiral e Magic Chef, com posições dispares. A Maytag cresceu substancialmente de os $684 milhões em 1985 para um pico de os $3,4 bilhões em 1994, mas o retorno sobre as vendas caiu de 8% para 12% nas décadas de 1970 e 1980, para uma média de menos de 1% entre 1989 e 1995. Melhorará este desempenho, mas os produtos de lavanderia e lava-louças ainda ancoram a lucratividade da Maytag. Neutrogena pode ter caído na mesma armadilha. No início dos anos 90, sua distribuição no ZEUA ampliou-se para incluir comerciantes de massa, como as lojas Walmart. Sob o nome Neutrogena, a empresa expandiu-se para uma ampla variedade de produtos, removedor de Kelp e shampoo, por exemplo, em que não foi o único e que diluiu sua imagem, e começou a se voltar para promoções de preço. Comprometimentos e inconsistências na busca pelo crescimento irão corroer a vantagem competitiva que uma empresa tinha com suas variedades originais ou clientes-alvo. Tentativas de competir de várias maneiras criam confusão e prejudicam a motivação e o foco organizacional. Os lucros caem, mas mais receita é vista como a resposta. Os gerentes são incapazes de fazer escolhas, então a empresa embarca em uma nova rodada de ampliação e compromissos. Muitas vezes, os rivais continuam a se igualar até que o desespero quebra o ciclo, resultando em uma fusão ou redução do posicionamento original. Crescimento lucrativo. Muitas empresas,
após uma década de reestruturação e corte de custos, estão voltando sua atenção para o crescimento. Demasiadas vezes, os esforços para crescer tornam-se únicos: criar compromissos, reduzir o ajuste e, em última instância, prejudicar a vantagem competitiva. Na verdade, o imperativo do crescimento é perigoso para a estratégia. Quais abordagens para o crescimento preservam e reforçam a estratégia? Em linhas gerais, a prescrição é concentrar-se no aprofundamento de uma posição estratégica, em vez de ampliá-la e comprometê-la. Uma abordagem é procurar extensões da estratégia que alavanquem o sistema de atividade existente, oferecendo recursos ou serviços que os rivais considerariam impossível ou oneroso para casar de maneira autônoma. Em outras palavras, os gerentes podem se perguntar quais atividades, características ou formas de concorrência são viáveis ou menos dispendiosas para eles devido às atividades complementares que sua empresa realiza. Aprofundar uma posição envolve tornar as atividades da empresa mais distintas, fortalecendo o ajuste, e comunicar melhor a estratégia para os clientes que devem valorizá-la. Mas muitas empresas sucumbem à tentação de perseguir o crescimento fácil, adicionando recursos, produtos ou serviços, sem rastreá-los ou adaptá-los à sua estratégia. Ou eles têm como alvo novos clientes ou mercados nos quais a empresa tem pouco a oferecer. Uma empresa pode, com frequência, crescer mais rapidamente, e de forma muito mais lucrativa, por meio de necessidades e variedades de melhor penetração, onde é mais característico do que se concentrar em áreas de crescimento potencialmente mais alto, nas quais a empresa não tem exclusividade. A Carmike, hoje a maior cadeia de cinemas dos Estados Unidos, deve seu rápido crescimento à sua concentração disciplinada em pequenos mercados. A empresa rapidamente vende todos os teatros da cidade grande que chegam a ela como parte de uma aquisição. A globalização geralmente permite o crescimento consistente com estratégia, abrindo mercados maiores para uma estratégia focada. Ao contrário da ampliação doméstica, expandir globalmente provavelmente alavancará e reforçará a posição e a identidade únicas de uma empresa. As empresas que buscam crescimento por meio da ampliação de seu setor podem conter melhor os riscos para a estratégia criando unidades autônomas, cada uma com sua própria marca e atividades personalizadas. A Maytag claramente lutou com esse problema. Por um lado, organizou suas marcas Premium e Value em unidades separadas com diferentes posições estratégicas. Por outro lado, criou uma empresa de aparelhos de guarda-chuva para todas as suas marcas para ganhar massa crítica. Com design, fabricação, distribuição e atendimento ao cliente compartilhados, será difícil evitar a homogeneização. Se uma determinada unidade de negócios tentar competir com diferentes posições por diferentes produtos ou clientes, evitar o compromisso é quase impossível. O papel da liderança. O desafio de desenvolver ou restabelecer uma estratégia clara é muitas vezes basicamente organizacional e depende da liderança. Com tantas forças atuando contra as escolhas e trocas nas organizações, uma claro arcabouço intelectual para guiar a estratégia é um contrapeso necessário. Além disso, líderes fortes dispostos a fazer escolhas são essenciais. Em muitas empresas, a liderança degenerou em orquestrar melhorias operacionais e fazer negócios. Mas o papel do líder é mais amplo e muito mais importante. A administração geral é mais do que a administração de funções individuais. Seu núcleo é a estratégia, definir e comunicar a posição única da empresa, fazer trocas e forjar ajustes entre as atividades. O líder deve fornecer a disciplina para decidir quais mudanças na indústria e as necessidades do cliente a empresa responderá, evitando distrações organizacionais e mantendo a distinção da empresa. Os gerentes dos níveis mais baixos não têm a perspectiva e a confiança para manter uma estratégia. Haverá pressões constantes para comprometer, relaxar trade-offs e emular rivais. Um dos trabalhos do líder é ensinar os outros na organização sobre a estratégia, e dizer não. A estratégia processa escolhas sobre o que não fazer é tão importante quanto as escolhas sobre o que fazer. De fato, estabelecer limites é outra função da liderança. Decidir qual grupo-alvo de clientes, variedades e necessidades a empresa deve atender é fundamental para o desenvolvimento de uma estratégia. Mas também está decidindo não atender a outros clientes ou necessidades e não oferecer determinados recursos ou serviços. Assim, a estratégia exige disciplina constante e comunicação clara. Na verdade, uma das funções mais importantes de uma estratégia explícita e comunicada é orientar os funcionários a fazer escolhas que surjam devido a trocas em suas atividades individuais e nas decisões do dia a dia. No centro da gestão geral está a estratégia,
Definir a posição de uma empresa, fazer trocas e forjar o ajuste entre as atividades. Reconectando-se com a estratégia, a maioria das empresas deve seu sucesso inicial a uma posição estratégica única, envolvendo compromissos claros. Atividades uma vez foram alinhadas com essa posição. A passagem do tempo e as pressões do crescimento, no entanto, levaram a compromissos que, a princípio, eram quase imperceptíveis. Através de uma sucessão de mudanças incrementais que cada uma parecia sensata na época, muitas empresas estabelecidas comprometeram seu caminho para a homogeneidade com seus rivais. A questão é que não é com as empresas cuja posição histórica não é mais viável. Seu desafio é começar de novo, assim como um novo participante faria. Em questão está um fenômeno muito mais comum: a empresa estabelecida obtendo retornos medíocres e sem uma estratégia clara. Através de adições incrementais de variedades de produtos, esforços incrementais para atender a novos grupos de clientes, e emulação das atividades dos rivais, a empresa existente perde sua clara posição competitiva. Normalmente, a empresa atende a muitas das ofertas e práticas de seus concorrentes e tenta vender para a maioria dos grupos de clientes. Várias abordagens podem ajudar uma empresa a se reconectar com a estratégia. A primeira é uma olhada cuidadosa no que ela já faz. Dentro da maioria das empresas bem estabelecidas é um núcleo de singularidade. Ele é identificado respondendo a perguntas como as seguintes: quais de nossas variedades de produtos ou serviços são as mais distintas? Quais das nossas variedades de produtos ou serviços são as mais rentáveis? Quais dos nossos clientes são os mais satisfeitos? Quais clientes, canais ou ocasiões de compra são as mais rentáveis? Quais das atividades da nossa cadeia de valor são as mais diferentes e eficazes? Em torno deste núcleo de exclusividade são incrustações adicionadas incrementalmente ao longo do tempo. Como cracas, elas devem ser removidas para revelar o posicionamento estratégico subjacente. Uma pequena porcentagem de variedades ou clientes pode ser responsável pela maior parte das vendas de uma empresa e, principalmente, por seus lucros. O desafio, então, é voltar a focar no núcleo único e realinhar as atividades da empresa com ele. Clientes e variedades de produtos na periferia podem ser vendidos ou autorizados através de desatenção ou aumentos de preço podem desaparecer. A história de uma empresa não também pode ser instrutiva. Qual foi a visão do fundador? Quais foram os produtos e clientes que fizeram a empresa? Olhando para trás, pode-se reexaminar a estratégia original para ver se ela ainda é válida. O posicionamento histórico pode ser implementado de maneira moderna, consistente com as tecnologias e práticas atuais. Esse tipo de pensamento pode levar um compromisso de renovar a estratégia e pode desafiar a organização a recuperar sua especificidade. Tal desafio pode ser estimulante e pode instilar confiança para fazer as compensações necessárias. Indústrias e tecnologias emergentes. Desenvolver uma estratégia em uma indústria emergente ou em um negócio que passa por mudanças tecnológicas revolucionárias é uma proposta assustadora. Nesses casos, os gerentes enfrentam um alto nível de incerteza sobre as necessidades dos clientes, os produtos e serviços que serão os mais desejados e a melhor configuração de atividades e tecnologias para entregá-los. Por causa de toda essa incerteza, a imitação e a cobertura são desenfreadas, incapazes de se arriscar a ser erradas ou deixadas para trás. As empresas combinam todos os recursos, oferecem todos os novos serviços e exploram todas as tecnologias. Durante esses períodos, no desenvolvimento de uma indústria, sua fronteira básica de produtividade está sendo estabelecida ou restabelecida. O crescimento explosivo pode tornar esses tempos lucrativos para muitas empresas, mas os lucros serão temporários porque a imitação e a convergência estratégica acabarão por destruir a lucratividade da indústria. As empresas que são duradouramente bem-sucedidas serão aquelas que começam o mais cedo possível para definir e incorporar em suas atividades uma posição competitiva única. Um período de imitação pode ser inevitável nas indústrias emergentes, mas esse período reflete o nível de incerteza em vez de um estado de coisas desejado. Nos setores de alta tecnologia, essa fase de imitação geralmente continua por muito mais tempo do que deveria. Encarradas pela própria mudança tecnológica, as empresas colocam mais recursos, a maioria dos quais nunca são usados, em seus produtos, ao mesmo tempo em que reduzem os preços em toda a linha. Raramente os trade-offs são considerados. A busca pelo crescimento para satisfazer as pressões do mercado leva as empresas a todas as áreas de produtos.
Embora algumas empresas com vantagens fundamentais prosperem, a maioria está condenada a uma corrida de ratos que ninguém pode vencer. Ironicamente, a imprensa de negócios popular, focada em indústrias emergentes e quentes, está propensa a apresentar esses casos especiais como prova de que entramos em uma nova era de competição na qual nenhuma das regras antigas é válida. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Melhorar a eficácia operacional é uma parte necessária da gestão, mas não é estratégia. Ao confundir os dois, os gestores involuntariamente apoiaram um modo de pensar sobre a concorrência que está levando muitas indústrias à convergência competitiva, o que não é o melhor interesse de ninguém e não é inevitável. Os gerentes devem distinguir claramente a eficácia operacional da estratégia. Ambos são essenciais, mas as duas agendas são diferentes. A agenda operacional envolve melhoria contínua em todos os lugares onde não há trade-offs. Não fazer isso cria vulnerabilidade mesmo para empresas com uma boa estratégia. A agenda operacional é o lugar apropriado para constantes mudanças, flexibilidade e esforços incansáveis para alcançar as melhores práticas. Em contraste, a agenda estratégica é o lugar certo para definir uma posição única, fazendo acordos claros e ajuste de aperto. Envolve a busca contínua de formas de reforçar e ampliar a posição da empresa. A agenda estratégica exige disciplina e continuidade. Seus inimigos são distração e compromisso. A continuidade estratégica não implica uma visão estática da concorrência. Uma empresa deve melhorar continuamente sua eficácia operacional e tentar ativamente mudar a fronteira de produtividade. Ao mesmo tempo, é necessário que haja um esforço contínuo para ampliar sua singularidade e, ao mesmo tempo, fortalecer o ajuste entre suas atividades. A continuidade estratégica, na verdade, deve tornar a melhoria contínua de uma organização mais eficaz. Uma empresa pode ter que mudar sua estratégia se houver grandes mudanças estruturais em seu setor. De fato, novas posições estratégicas frequentemente surgem devido a mudanças na indústria, e novos participantes livres da história muitas vezes podem explorá-los mais facilmente. No entanto, a escolha de uma nova posição por uma empresa deve ser impulsionada pela capacidade de encontrar novos trade-offs e alavancar um novo sistema de atividades complementares em uma vantagem sustentável. Explorando mais. Bibliografia mais. Artigos Clusters e a Nova Economia da Concorrência por Michael Porter, Harvard Business Review, novembro a dezembro de 1998. Produto número 98.609. Este artigo enfoca a eficácia operacional e as condições que o criam. Em teoria, a localização não deve mais ser uma fonte de vantagem competitiva. Mercados globais abertos, transporte rápido e comunicações de alta velocidade devem permitir a qualquer empresa obter qualquer coisa de qualquer lugar, a qualquer momento. Na prática, a localização permanece central para a competição. Isso é verdade porque as empresas de um determinado setor, juntamente com os fornecedores e outras empresas relacionadas, concentram-se em concentrações geográficas onde praticamente todas as informações e tecnologias importantes no campo estão prontamente disponíveis. Como as forças competitivas moldam a estratégia, de Michael Porter, Harvard Business Review, março a abril de 1979, produto não. 79.208, neste artigo vencedor do Prêmio McKinsey, Porter discute fatores que determinam a natureza da concorrência. Entre eles, rivais, a economia de determinadas indústrias, novos entrantes, o poder de barganha de clientes e fornecedores e a ameaça de serviços ou produtos substitutos. Um plano estratégico de ação baseado em tais fatores pode incluir posicionar a empresa de modo que suas capacidades forneçam a melhor defesa contra forças competitivas, influenciando o equilíbrio de forças por meio de movimentos estratégicos e antecipando mudanças nos fatores subjacentes às forças competitivas. O posicionamento estratégico exige olhar tanto dentro da empresa quanto em fatores externos ao tomar essas decisões. Em alguns casos, significa escolher o que não fazer. Da vantagem competitiva à estratégia corporativa, de Michael Porter, Harvard Business Review, maio a junho de 1987, produto número 87.307. Apesar de algumas histórias de sucesso surpreendentes, a diversificação, seja por meio de aquisição, joint venture ou startup, não costuma trazer as vantagens competitivas ou a lucratividade desejada pelos executivos.
Estratégias de diversificação bem-sucedidas dependem da transferência de habilidades e do compartilhamento de atividades para capturar os benefícios dos relacionamentos existentes entre as unidades de negócios. Portanto, os líderes corporativos devem examinar atentamente qualquer candidato à aquisição com os negócios existentes da controladora. Livros sobre a concorrência de Michael Porter, 1998, Harvard Business School Press, produto número 7951. Nesta coleção de artigos sobre competição, Porter aborda os conceitos centrais de competição e estratégia, o papel da localização na competição, e a inter-relação entre competição e progresso social. Importantes atividades de negócios, como a busca e manutenção de uma posição competitiva diferenciada para lucrar e crescer, e a melhoria contínua da produtividade para alcançar a prosperidade, estão intimamente relacionadas ao posicionamento estratégico. Digital Deal, tornando seu tempo ocioso em produtivo. Inscreva-se em nosso canal para receber o melhor conteúdo digital em áudio. Deixe o seu comentário com o conteúdo que gostaria que disponibilizássemos em áudio.